como potenciais que nós devemos trabalhar e desenvolver na nossa vida para a gente atingir essa consciência rock. Sejam bem-vindos! Hoje eu estou aqui trazendo mais um pouquinho da árvore da vida. E hoje eu vou falar sobre esta sefirá aqui, a sefirá número 2, a sefirá de Rokhma. A palavra Rokhma, ela pode ser dividida em Rok, que significa potencial, e Ma, o que é. Então, Rokhma a gente pode traduzir como o potencial do que é ou o potencial do ser. Então, Rokhma significa a sabedoria. Esse aspecto de Rokhma descreve essa sefirá em relação à sefirá de Keter. Como Rokhma emana a luz direto de Keter, a energia ou as emanações aqui de Rokhma, elas ainda não têm forma. Então, ela aparece ainda como um estado indefinido, sem forma, mas já no processo de criação. No Zohar, Rokhma é definido como o ponto primordial que brilha da vontade de Deus e, portanto, ela simboliza o ponto inicial da criação. Por isso, ela representa a força masculina da criação, ou o Pai, como ela também é conhecida. Todas as coisas, elas ainda são indiferenciadas aqui nessa sefirá de Rokhma e elas se tornam compreensíveis na sefirá aqui de Binah. Então, é um fluxo de emanação de consciência que vai se manifestando, criando a partir de impulsos de consciência até que se manifeste, seja na matéria, ou seja, em forma de uma ideia. E a gente, no decorrer das explicações da árvore da vida, de cada uma das sefirás, você vai entender em detalhes como que esse processo de emanação de consciência funciona na nossa vida, na nossa existência. Essa sefirá, ela sinaliza a evolução espiritual constante. E ela está aqui na coluna da direita, que é a coluna da misericórdia e do amor. Então, ela trabalha com os aspectos para a reconexão com Deus. Então, significa desenvolver a consciência na nossa vida para saber quando algo já atingiu o seu limite e precisa ser encerrado. Então, ela nos indica que nós devemos encerrar um ciclo para que a gente possa passar para o próximo nível de evolução da nossa consciência. Então, ela nos envia impulsos de energia, de movimentação, para buscarmos um conhecimento mais elevado para que a gente continue evoluindo. Então, toda vez que você sente aquele impulso, aquele desejo interno de que você precisa se movimentar, que você precisa evoluir, que você quer mais conhecimento, aquela sensação de sede, de ter mais conhecimento, de buscar mais sabedoria, de compreender mais sobre a sua própria existência e a existência como um todo, esse impulso, ele é emanado aqui das consciências de Rokhma. E aqui tem muito potencial para ser desenvolvido, porque ela está bem próximo do topo da iluminação. Então, imagina o potencial que nós, como seres humanos, podemos desenvolver recebendo e trabalhando de acordo com as emanações que são enviadas através de Rokhma. Quando se atinge a totalidade dos potenciais de Rokhma, o ego ele é totalmente anulado e a plenitude e a liberdade total ela é sentida pelo ser.
Então, um ser que é considerado um ser iluminado é aquele ser que ele anulou o controle do ego sobre a sua vida e ele vive um estado de consciência aonde ele sente essa plenitude total e essa liberdade total. E tudo que nós, seres humanos, mesmo que de forma inconsciente, nós estamos buscando viver dentro deste lugar da consciência de plenitude e liberdade. Então, toda vez que você sentir esse estado interno de plenitude, de liberdade, por alguma situação que você esteja vivendo na sua vida, saiba que você atingiu a frequência de Rockman. Então, a sua consciência se elevou na frequência das emanações de Rockman. A grande questão é que a maioria de nós ainda não conseguimos nos manter neste estado de consciência. Então a gente vai, experimenta esse estado de consciência de plenitude e aí volta novamente a focar nos problemas, nas questões menores da nossa vida, que a gente considera grande, mas que na verdade são questões que não trazem nenhuma contribuição para nós. Então, atingir este estado de consciência, de plenitude e de liberdade, ela é possível a partir do momento que a gente entende que existe essa frequência e que nós podemos trabalhar a nossa consciência para chegar nessa frequência e se manter nessa frequência. Claro que isso depende daquilo que nós estamos gerando, aquilo que nós estamos gerando aqui a partir dos potenciais de Rockman para que possam ser manifestados aqui nas emanações de Binah. Então, essa emanação de consciência é o primeiro poder do intelecto dentro da criação e é o primeiro ponto da existência real, uma vez que Keter representa o vazio. E de acordo com os ensinamentos do livro de Jó, por exemplo, ele diz que a sabedoria vem do nada. E se você ler no livro de Jó, capítulo 28, você vai ver que de forma oculta, através de metáforas, através de parábolas, ele está falando da emanação de Rockman, se referindo a Rockman como sendo a sabedoria, o lugar aonde a sabedoria começa a ser gerada. Então, esse ponto aqui de emanação, quando a gente compara ao todo, é apenas um pontinho infinitamente pequeno dentro do potencial e da força criadora. Mas ainda assim, é um potencial que abrange todo o ser. E ele permanece indefinidamente até que tome forma na próxima Sefirá, que é a Sefirá de Binah. Então, é aqui na Sefirá de Rockman que surgem os primeiros impulsos de desejo antes que eles tomem forma e são geradas dentro da Sefirá de Binah, que é considerada o mundo das ideias ou o útero cósmico. E no corpo humano, porque todos os aspectos da árvore da vida, elas se manifestam também no nosso corpo humano, a Sefirá 2 de Rockman, ela representa o hemisfério direito do nosso cérebro. E Rockman está associada à nossa alma como o poder do insight intuitivo. Então, a sabedoria de Rockman implica na nossa capacidade de usar a nossa intuição para olhar para aspectos da nossa realidade e abstrair sua essência conceitual até que a gente consiga descobrir a sua verdade mais profunda. Tudo o que acontece na nossa vida tem um para que isto está acontecendo. Essas são sementes
da verdade que podem ser transmitidas de Rockma para Binah e desenvolver o nosso intelecto com relação aos aprendizados da nossa vida. Então a gente gera e manifesta aprendizados nas situações que a gente consegue encontrar a essência do para que isto está acontecendo na minha vida. Emanando essas informações de Rockma para Binah, gerando um aprendizado duradouro. E isso faz com que nós vamos evoluindo no nosso processo de sabedoria, de adquirir sabedoria através dos acontecimentos que nós conseguimos processar e gerar aprendizado. Então percebe que em tudo existe uma inteligência operando dentro de cada um de nós. Por isso que a nossa consciência é multidimensional e por isso que nós somos avatares nesta realidade, criando experiências de evolução. Estamos vestindo um personagem e o tempo todo nós temos consciências, níveis de consciências interagindo conosco para nos impulsionar, para nos fazer movimentar com relação ao nosso processo evolutivo, a subida da árvore da vida, a entrada ao reino de Deus, como o Cristo costumava dizer, né? Essa é a nossa busca pelo reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Como Rockma, ela é uma emanação de Deus, assim como todas as outras sefirás, ela também tem um nome que é considerado o nome de Deus, que é utilizado as letras do alfabeto hebraico. E o nome de Deus que é representado em Rockma é o nome Iah. E também Rockma tem uma hierarquia angelical, o príncipe, que seria a consciência que nós podemos utilizar para nos conectar a essa consciência durante uma meditação ou durante uma oração, uma visualização. E a consciência angelical que representa Rockma é o anjo Raziel. Então, quando você quiser fazer um contato com os potenciais da consciência, das emanações de Rockma, você pode utilizar, por exemplo, o nome Raziel, a letra em hebraico, visualizando a letra, ou meditando, ou vibrando, até mesmo usando o nome Raziel dentro da sua visualização e na sua meditação. E claro, você pode também orar, usar a sua forma de conversar com esse anjo representante dessa consciência e dessa emanação de energia que é Rockma. Então, o anjo Raziel, ele é um dos anjos que representam os 72 nomes de Deus dentro da Cabala, e esses nomes, eles têm, né, a letra em hebraico. Essas letras hebraicas, elas têm uma vibração única e eu vou fazer vídeos aqui também para falar especificamente dos 72 nomes de Deus e também das letras hebraicas, da vibração das letras hebraicas, tá bom? Então fica de olho aí que vem vídeo falando sobre esses dois assuntos logo logo. Então, o que Rockma nos traz como potenciais que nós devemos trabalhar e desenvolver na nossa vida para a gente atingir essa consciência Rockma? Ela nos traz a intuição, ela nos traz o poder de concentração para a gente poder aprender através das reflexões profundas
dos acontecimentos que chegam à nossa vida. Ela nos pede foco e preferência para aquilo que nos traz valor, que nos traz evolução, que são os valores essenciais da vida. Significa que você adquire sabedoria para descartar aquilo que não é contribuição na sua vida e para escolher aquilo que é contribuição e utilizá-lo no seu processo de evolução. Então você escolhe somente aquilo que te eleva. Percebe como a nossa realidade ela se conecta com a árvore da vida? E percebe como ela nos faz compreender o nosso caminho aqui nessa existência para a gente ir de encontro com aquilo que já é nosso, que é plenitude, que é felicidade, que é a liberdade de ser. Então, comenta se você gostou desse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo!